Boa tarde, Tônia. Boa tarde, telespectadores da TV Cidade Verde. Pois é, 30 dias após o desaparecimento, a polícia finalmente encontrou o corpo do fotógrafo Delson Castelo Branco. E, como você mesmo disse, ao contrário de que todos nós imaginamos, Delson Castelo Branco acabou vítima de um acidente de trânsito na BR-343, próximo ali da ponte que vai para o bairro Tancredo Neves. O acidente teria acontecido às 4 horas da manhã daquele dia 16. Segundo o que apurou a polícia, Delson estava indo em sua moto do Tancredo em direção à zona sul da cidade e teria batido em uma outra moto e acabou descendo a pista e indo a óbito. Isso foi conseguido depois que a polícia conseguiu o testemunho de uma pessoa que teria presenciado esse acidente e decidiu procurar a polícia. Quer dizer, as palavras, o depoimento dessa pessoa foram fundamentais para essa investigação, né, delegado? Com certeza, Raimundo. A gente chegou a uma testemunha do caso, né, uma das pessoas que tinha visto o Delson pela última vez, e ela disse que tinha ouvido de um compadre dela que tinha visto um acidente naquela madrugada, próximo à ponte, né, que vai para a rodoviária. Nós diligenciamos, conseguimos localizar essa testemunha na última quinta-feira, e ele confirmou de maneira bem categórica o acidente que ocorreu por volta das 4 da manhã, que era um horário que convergia com o horário que o Delson tinha saído da festa. Reconheceu a fotografia de uma moto similar à foto do Delson como sendo a motocicleta que ele teria visto. Ele disse que ia em direção à rodoviária e se assustou quando ouviu o barulho muito intenso de uma moto potente se aproximando dele. Ele teria encostado no acostamento e a moto passou em alta velocidade, quase o atingindo, né? Ele disse que essa moto continuou o percurso em alta velocidade e atingiu uma motocicleta mais à frente. E ele teria visto esse acidente. Só que ele disse que logo após subiu uma nuvem de poeira e quando ele parou a moto dele para ajudar as vítimas, ele só viu a moto da outra pessoa, a moto que tinha sido colidida pelo Delson, né? Tinha 3 pessoas na moto, ele ajudou as pessoas, umas pessoas feridas, e ele não viu mais nem a moto do Delson nem o Delson no local. Ele achou que o Delson tinha fugido do local do acidente. Ele nunca imaginou que o Delson tinha descido o barranco, estava acidentado lá embaixo. Então ele ajudou no socorro das vítimas e depois foi para o trabalho dele, que ele estava indo para o trabalho dele às 4 da manhã. Ele é motorista de ônibus da empresa Dois Irmãos. E prestou esse depoimento para a gente, né? Logicamente a gente sabendo que o Delson estava desaparecido, com informações da família de que o celular dele ficou ligado 2 dias e ninguém atendia as ligações. Então surgiu logo a suspeita de que ele poderia estar naquele matagal que fica do lado direito ali de quem vem do Disseu para a rodoviária, né? Eu fui junto com meus policiais no local, diligenciamos na sexta-feira, entramos no mato, procuramos e não encontramos. Fiquei durante o final de semana pensando nesse caso e resolvi contratar 2 trabalhadores braçais para entrar com foice, com facões lá, e o que ocorreu apenas na data de hoje, que eu consegui esses trabalhadores, eles se deslocaram para o local. Foi tudo confirmado. Eles encontraram o Delson no meio de um local de difícil acesso, porque apesar de ser dentro da cidade, tem um matagal bastante fechado, e na descida do aterro da ponte, que é bem fechado, com bastante moitas, o Delson realmente está lá, está num estado de putrefação avançado, está com um capacete na cabeça, a moto está a menos de 10 metros dele, a moto dele confirmada com a placa, com todo esse conjunto probatório, do ponto de vista da gente, não tem nenhuma dúvida de que ocorreu um acidente. Logicamente, agora a perícia vai se debruçar sobre o corpo, né? Vai ser feito perícia em local de achado de cadáver. A criminalística está se deslocando para o local agora. O IML vai recolher, vai ser feito um exame, uma necrópsia no corpo. Então, acreditamos que tudo vai ficar confirmado com as perícias, né? O senhor viu outras pessoas no início dessa investigação, essas testemunhas que teriam estado com o Delson na noite em que ele desapareceu? Houve algum relato que possa, pelo menos, indicar para a polícia o motivo desse acidente, se ele havia bebido, alguma coisa nesse sentido? Sim, várias testemunhas amigas do Delson confirmaram que ele era fraco para a bebida, que ele quando ele bebia, ficava embriagado facilmente, né? E na noite do crime ele estava no local, cercado de amigos e tomando uísque.
temos depoimento de uma das pessoas que estavam no local que disse que ele realmente estava já embriagado na festa, né? E isso corrobora, né, toda a situação, né, dele estar em alta velocidade, numa moto muito potente. A moto dele é 600 cilindradas, né? É uma moto que corre bastante, uma moto esportiva. E embriagado, logicamente, né? O resultado a gente vê todo dia na imprensa, o que ocorre com as pessoas em moto e com o consumo de bebida alcoólica, né? As outras vítimas desse acidente foram localizadas? Até o momento não. Como eu disse, nós soubemos do acidente na quinta-feira. Eu diligenciei pessoalmente no SAMU para verificar se teve atendimento. De uma análise preliminar do SAMU, disse que não houve atendimento para esse caso. Encaminhamos ofícios para a HUT, até agora não tivemos resposta. A Delegacia de Trânsito não teve registro de BO e aguardamos com a notícia do caso agora, né, que essas pessoas, se trata de uma moto preta, uma Honda Titan 150 cilindradas preta, que era conduzida por um motoqueiro e por duas mulheres na garupa, provavelmente retornando de festas, por causa do horário, era um dia de sábado, né? E esperamos que essas pessoas agora procurem a gente. Nós trabalhamos ali na rua 24 de janeiro, número 500, procurem lá para prestar seu depoimento, para a gente poder encerrar sem nenhuma dúvida sobre o caso, né? Delegado? Tony, alguma pergunta para o delegado? Ok, obrigado, Raimundo. Delegado, só para complementar as informações que o senhor repassou, há a possibilidade, mesmo que a grosso modo, a perícia quem vai dizer isso, do Delson ao cair, ter ficado vivo por horas e até um dia, 2 dias naquele local? Sem condições de se locomover? Eu já desci o barranco pessoalmente e vi a situação do corpo, né? A moto está bem acidentada, bem avariada. Eu acho que ele caiu na queda, né? No acidente ou na queda. Mas a perícia, logicamente, eu acredito que ainda tem a condição de dizer se caso ele tenha ficado vivo, né? A perícia tem, através do exame do estômago da vítima, dá para saber se ainda tinham alimentos. Geralmente, quando faz um exame no estômago de uma vítima morta e verifica que não tem nenhum alimento dentro daquele estômago, significa que ele permaneceu vivo no local e consumiu todo o alimento que estava dentro do seu estômago. O telefone celular, então, delegado? O telefone celular estava próximo dele ou distante? O telefone pessoal? O corpo foi encontrado agora por volta das 10 da manhã e a lei exige que a perícia se debruce sobre o caso. Então, o corpo não foi mexido. Nós acreditamos que o celular dele deve estar no próprio bolso dele, com uma carteira de documentos e tudo, mas a gente não mexeu no corpo. Estamos esperando a perícia. O senhor pode precisar novamente só o local para a gente, de que lado? É a ponte sobre o Rio Poti, não é isso? Isso, sobre o Rio Poti, de quem vem do Tancredo Neves para a rodoviária. Tem uma subida na ponte bastante íngreme, do lado direito há um matagal, há lagoas. Foi naquele local, do lado direito, que ele caiu e estava no meio do barranco, né? No meio do aterro. O corpo já está sendo resgatado nesse momento, delegado? Por enquanto, nós estamos aguardando a perícia chegar no local para fazer o trabalho dela e depois o corpo vai ser retirado do local com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Como policial e com a experiência que o senhor tem, qual é a lição que o senhor tira dentro de um processo de investigação, de um caso como esse, que se levantou todo tipo de suposição? Em nenhum momento, nem pessoas da sociedade, acredito que nem a própria polícia em algum momento tenha imaginado esta possibilidade. Qual é a lição que o senhor tira como um policial? Bom, eu recebi o caso, né? Muita gente, com amigos, chegaram a perguntar para mim por que eu recebi esse caso, Mas a gente está passando por um momento ruim na Polícia Civil, muitas críticas, né? E a gente tem que procurar ajudar a polícia para esclarecer alguns casos que estão tendo repercussão. Como policial e como delegado, eu acho que a polícia tem que agir imparcialmente, né? De forma silenciosa. Muita gente da imprensa me ligou durante todos esses dias que eu estava à frente do caso, querendo saber detalhes, e eu não adiantei nada, porque realmente a polícia não tinha como ficar passando detalhes no dia a dia da investigação. E isso é errado, a polícia tem que trabalhar em silêncio, tem que apresentar resultados. Não agimos, o delegado, o policial não pode agir com tendencioso, como quem já dissesse, ocorreu um homicídio ou ocorreu um latrocínio. Porque se eu imaginasse que ocorreu um latrocínio com ele, eu estaria perdendo meu tempo atrás de quadrilhas que roubam moto, estaria investigando em outros estados onde é que essa moto estava localizada, em oficinas para saber se alguém degravou chassi. Então, a gente tem que entrar com todo o vigor que a polícia tem que agir, mas sem já ter teses formadas mentalmente sobre o que possa ter ocorrido. A gente tem que debruçar sobre fatos, sobre coisas, e pegar depoimentos de testemunhas e fazer o beabá da investigação, ir passo a passo.
Todo o serviço de inteligência foi feito. O doutor Raimundo Roland já tinha autorizado a interceptação telefônica dos celulares do Delcio. Os celulares estavam interceptados. E, logicamente, os telefones estavam desligados e não estavam sendo utilizados. No dia a dia, a gente trabalhou muito, muito nesse caso. Pedimos a bilhetagem desses aparelhos celulares de 10 dias antes dele ter desaparecido, para saber para quem ele ligou, para quem ele não ligou, para quem ele mandou mensagem. A investigação tem que se cercar de todos os lados, de todas as possibilidades, para a gente conseguir elucidar o crime, né? No caso, não houve crime, houve um acidente de trânsito, pelo que tudo indica, causado pelo próprio Delcio, né? Pela situação de embriaguez, pela situação de ingerir bebida alcoólica. E, do nosso ponto de vista, nós vamos encerrar o caso, relatar, mandar para a Justiça após o resultado das perícias, né? Ok. Obrigado, delegado, pela sua atenção. Raimundo, à vontade aí, você. Tá ok. Obrigado, Tony. Obrigado.